A indústria da reciclagem precisa crescer forte, crescer com condições, gerando emprego, gerando renda, gerando segurança para todo mundo. E no Conversa de Mercado da FCE Cosmetic nessa semana, nós vamos falar um pouco mais sobre logística reversa. Bom, esse é um assunto com diversas questões e ainda oportunidades a serem trabalhadas pela indústria. Para a gente explorar um pouco mais esse tema, nós convidamos a Nícia Pio, que é gerente de Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Fiesp, para bater um papo com a gente aqui no Conversa de Mercado. Anícia, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos aí que nos assistem. É um prazer enorme estar com vocês e muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Obrigada a você, obrigada Fiesp. Bom, eu já começo te perguntando, fala um pouquinho para a gente, ou explica um pouco, o que é a logística reversa pós-consumo? Bom, vamos lá. Essa, em primeiro lugar, é uma obrigação legal, mas a logística reversa, na verdade, para alguns produtos e alguns materiais, ela já existe há muitos anos, né? Na verdade, quando a gente trabalha, e agora está muito em voga o tema da economia circular, quando a gente pensa na circularidade, né, de um bem ou de uma embalagem, né, de um produto, nós estamos falando de logística reversa também, né? Então, a logística reversa nada mais é do seguinte: algum produto, alguma embalagem que tenha condições de ser reutilizada, reaproveitada ou transformada e aquela matéria-prima ser reinserida novamente no ciclo produtivo, isso é logística reversa. Vamos dar um exemplo. Quando você compra um celular, ou quando você compra aí no ramo, né, dos cosméticos, você compra um shampoo, né, que vem numa embalagem, o que você faz com aquela embalagem depois que você usou o shampoo? Normalmente você descarta, né? Um celular, quando você não usa mais, você quer trocar, porque o teu, infelizmente, quebrou, caiu no chão, aqueles acidentes que acontecem com certa frequência até. Ele não pode ser descartado no lixo comum, né? Então, tem muitos produtos que já existem obrigações legais dos fabricantes de recuperarem aqueles bens e reintroduzirem eles novamente na cadeia produtiva, né? Você desmancha um celular, você desmancha um computador, e no caso de embalagens, você tem que reprocessar aquela embalagem. Normalmente ela não é utilizada ou reusada, ela tem que ser desmanchada para aquela matéria-prima voltar para o setor produtivo. Então, nada mais é do que acontecia quando eu era pequena. Você provavelmente não era nascida, mas quando eu era pequenininha, a gente deixava a garrafa de leite no portão vazia e o entregador de leite catava a garrafa vazia e deixava cheia. É isso, é você, né, novamente reintroduzir uma embalagem ou um produto, um equipamento, novamente na cadeia produtiva. Acabou aquela época de que você consome o bem e descarta ele em qualquer lugar, ou descarta no lixo comum, né? Isso existem inúmeros exemplos: lâmpadas, pilhas e baterias, tudo que é equipamento eletroeletrônico, embalagens, né? Agora é o que está mais difícil, vamos dizer assim, a gente conseguir fazer essa logística reversa. Mas, no fundo, é retornar ao processo produtivo um bem que nós, consumidores, falamos que cansamos de usá-lo, ou porque ele quebrou, ou porque, enfim, ele deixou de ter utilidade para nós. Então, o que a gente não pode é descartar ele no lixo comum. Ele precisa ser reinserido no ciclo produtivo. Nícia, então, fala um pouquinho para a gente, né? Qual que é a lei que instaura a obrigatoriedade da logística reversa, né? E quem que tem que cumprir? E quais são essas questões, essas obrigações? Como é que elas estão evoluindo aí ao longo dos últimos anos? Sim, vamos lá. A lei que estabeleceu que chama a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal, é a 12.305. Ela é de 2010
e ela veio, de um lado, consolidar algumas obrigações de alguns produtos e embalagens que já tinham obrigatoriedade por força de normas específicas, mas ela aí foi bem mais abrangente para o país todo, né? Porque existiam até algumas leis estaduais, São Paulo mesmo tinha uma lei estadual de 2006, mas aí veio a política nacional em 2010, estabelecendo essa obrigatoriedade para todos os estados. E que produtos e materiais são esses? Então, em primeiro lugar, como eu já antecipei a resposta, mas são aqueles produtos eletroeletrônicos, são aquelas embalagens, digamos assim, de alguns produtos que são considerados mais perigosos, como o caso de óleos combustíveis, por exemplo, né? Quando você vai abastecer o seu carro ou vai trocar o óleo do seu carro, aquela embalagem daquele óleo que você colocou no motor já tinha obrigação de ser reciclado e de ser, novamente, fazer a logística reversa. Embalagens daqueles defensivos agrícolas, né, que o agricultor usa, seja para combater pragas ou mesmo para, enfim, outras atividades, essas embalagens todas elas já tinham obrigação e a lei veio só reforçar essas obrigações. Então, produtos eletroeletrônicos, pneus, né, de carro, né, baterias automotivas, pilhas e baterias comuns que a gente usa nos nossos equipamentos, tudo isso ela veio consolidar a obrigação de você fazer a logística reversa desses produtos. Mas ela foi um pouco mais ambiciosa, né? A lei estabeleceu que as embalagens, todo tipo de embalagem, claro, precisa ter viabilidade técnica e econômica, né? Não é aquele papelzinho que embrulha uma balinha que você vai ter que fazer logística reversa disso. Mas essas embalagens no setor, principalmente, né, de cosméticos, então, todas aquelas embalagens que a gente utiliza no dia a dia, que está na nossa casa, também os produtos de limpeza, que isso agora, ainda mais que a gente ficou em casa em função da pandemia, né, a gente acaba vendo como a gente gera muita embalagem desses produtos de limpeza, enfim, saneantes, isso gera uma grande quantidade de embalagens, né? E aí todos os tipos de materiais também das embalagens, tá? Então não é só o vidro de shampoo ou a embalagem de plástico, mas é vidro, papel, enfim, todo e qualquer tipo de embalagem que tenha viabilidade de ser colocado novamente na cadeia produtiva. Então, todas essas embalagens que estão nas nossas casas, onde existe a coleta seletiva, onde muitas vezes o próprio consumidor, né, já tem essa consciência, óleo de cozinha, né, óleo comestível também, né, tem obrigação de você fazer logística reversa. Então, muitas das redes aí de comércio já têm os coletores para isso. Você pode levar, quando você vai fazer as suas compras, você pode levar o óleo de cozinha usado para ser devidamente reaproveitado e descartado corretamente. Então, tudo isso, digamos assim, essa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu esse regramento nacional, até porque não era justo você ter alguns estados tendo que cumprir e outros não, porque no fundo isso é custo, sem dúvida nenhuma, para atividade produtiva e para atividade comercial. A lei colocou todo mundo no mesmo patamar, exigência para todo mundo. Então, todos os setores. E aí a lei trouxe uma outra, digamos assim, uma outra regra muito importante, que é a chamada responsabilidade compartilhada. O que é isso? Como os exemplos que eu dei para vocês, todos nós, né, desde o consumidor, que somos nós, né, nas nossas residências, mas também do fabricante, do distribuidor, do comércio, do poder público, porque, afinal de contas, essas embalagens estão nas nossas casas e o serviço público, seja municipal, enfim, o serviço público que for coletar esse material também nas nossas residências, eles também têm essa responsabilidade. Então, é a chamada responsabilidade compartilhada. Ou seja,
todos nós, fabricantes, vendedores, comércio, poder público e nós, usuários finais, todos nós somos responsáveis pela logística reversa, porque se cada um de nós não fizer a sua parte, né, você não vai conseguir ter um sistema adequadamente implantado, né? O elo dessa cadeia produtiva, cada elo é super importante. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte para que a coisa aconteça, não é aquela história da lei que não sai do papel, né? E como vem evoluindo isso nos últimos anos? Olha, são 10 anos da política, né? Como eu disse, essa lei foi promulgada em 2010, então agora em dezembro de 2020 nós tivemos 10 anos, né? E eu acho que ela evoluiu muito bem diante das dificuldades que a gente tem, né? Por quê? O Brasil é um país muito grande. Você tem regiões em que você tem mais infraestrutura, você tem municípios maiores que têm condições de implantar uma coleta seletiva, uma central de triagem, como é o caso aqui do município de São Paulo. Já você tem outros municípios pequenos que não têm a mesma condição de implantar um sistema desse. Então, nesses municípios menores, digamos assim, a evolução da logística reversa, ela vai ser um pouco mais, digamos assim, difícil de ser implantada, porque muitas vezes o município nem dispõe no próprio município, porque ele é tão pequenininho, ele nem tem local para fazer isso, ele manda para um município vizinho ou alguma coisa assim. Bom, iniciar. E sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Ele integra algum sistema de logística reversa? Então, na verdade, a lei ela trouxe também essa obrigação. Todo gerador, então, se você pensar o poder público, inclusive, né, uma escola, né, um prédio público, um aeroporto, um shopping, a indústria, todos esses grandes geradores têm que fazer o seu plano de logística reversa. E que, dentro do plano de gerenciamento de recursos de resíduos sólidos, paga tudo. Baguncei tudo, vamos voltar do começo. Tranquilo, vamos de novo. Essa daí bagunçou, vamos lá. Bom, como eu disse, a lei ela traz também a obrigação de elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quem é obrigado a fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Então, a União, né? Então, hoje, se você buscar aí no site do Ministério de Meio Ambiente, você tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Se você buscar aqui no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, você vai ter o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e você vai ter os planos municipais de resíduos sólidos. Então, nas esferas governamentais, existe essa obrigação. E aí, na esfera, digamos assim, privada, também os grandes geradores, ou seja, o comércio, então um shopping center, uma escola, um aeroporto, as indústrias, todos esses grandes geradores, eles têm que fazer os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma indústria. Se a indústria tiver um número muito grande de funcionários, em que ela tem refeitórios, ela tem, né, a parte toda sanitária, administrativa, então todo aquele resíduo que for gerado, que for similar ao resíduo de uma casa, por exemplo, e que a prefeitura coleta esse resíduo como resíduo domiciliar, ele, digamos assim, ele vai contemplar, ele tem que contemplar isso no plano de gerenciamento de resíduos, mas ele tem outros tipos de resíduos que a prefeitura não vai coletar e não pode coletar e não deve mesmo coletar. Por quê? Ele tem resíduos da área industrial e ele tem outros resíduos, que é o caso que eu citei de lâmpadas, de baterias, enfim, que são resíduos que são objeto de logística reversa. Então, no plano dele, ele tem que contemplar tudo isso, dependendo do tipo de resíduo que ele tem. Nícia, e o que é o sistema de compensação de logística reversa?
Bom, a lei, ela também trouxe para aqueles, principalmente para médias, pequenas empresas, mas para as grandes também, né? O negócio de uma empresa, um fabricante de shampoo ou um fabricante de água sanitária, enfim, ele não tem o conhecimento e nem tem a infraestrutura para fazer a logística reversa daquelas embalagens dos produtos dele. O negócio dele é fabricar o shampoo. Ele entende de fabricar o shampoo e ainda bem, né? Porque a gente usa muito e a gente, né, tem produtos maravilhosos. Então, essa é a expertise dele, né? Fabricar shampoo. A embalagem, normalmente, ele compra de um terceiro. Então, ele não tem conhecimento e nem infraestrutura de ir coletar essas embalagens, ou mesmo se elas forem coletadas pelo setor público, ele fazer novamente, digamos assim, reprocessar essa embalagem. Então, o que a lei prevê sabiamente? A lei prevê que, para cumprir a obrigação que este fabricante tem de, digamos assim, retirar do mercado, retirar aquelas embalagens que ele coloca no mercado, ele tem a condição de comprar de algum sistema que faça isso por ele, né? Então, para São Paulo, o que a Fiesp, digamos assim, desenvolveu foi um sistema em que nós juntamos, vamos dizer assim, né, pusemos em contato dentro de um mesmo sistema aquele operador, que a gente chamou operador, ou seja, aquele, digamos assim, aquele prestador de serviço municipal que faz a coleta, faz a triagem. Nós pusemos também, nós temos dentro do nosso sistema as associações de catadores, que são aquelas associações que separam, né, aquelas embalagens que têm viabilidade, claro, para depois colocar de novo no mercado e vender aquilo para uma fábrica que vai, digamos assim, um reciclador, que vai fazer a reciclagem daquela embalagem, que é a especialidade dele, né? Ele pega essas embalagens usadas, desmancha, enfim, faz uma série de tratamentos ali para poder novamente transformar aquilo em matéria-prima. Então, toda esta operação que já existe e que tem empresas e associações especializadas nisso, a gente montou um sistema na qual a gente compra, digamos assim, né, essas toneladas, mas não o material. Tá? O material quem compra é o reciclador, não é a Fiesp. Nós simplesmente, digamos assim, compramos esses volumes em termos de notas fiscais, tudo rastreado, tudo, né, homologado, para não ter nenhuma dúvida, e nós vendemos um certificado, que a gente chama de reciclagem, para aquele fabricante do shampoo que tem a obrigação de cumprir a logística reversa, mas o negócio dele é fabricar shampoo. Então, nós, digamos assim, estruturamos um sistema em que a gente possibilita que a indústria fabricante cumpra a sua obrigação legal, aquilo que está estabelecido, inclusive com metas, de uma forma que ela simplesmente comprova que ela participa de um sistema e remunera quem está trabalhando ou fazendo aquele serviço que ela, teoricamente, não sabe fazer de uma forma adequada, né? E isso tudo nós certificamos que toda esta operação, ou seja, vamos lá dar um exemplo. Eu lavei o meu cabelo, né? Acabou o vidro de shampoo. Eu coloquei na coleta seletiva. Na minha casa, graças a Deus, tem coleta seletiva. O coletor lá, que é contratado da prefeitura, catou aquelas embalagens, levou para uma central de triagem. Em São Paulo, as grandes centrais são, digamos assim, operacionadas por associações de catadores. Eu conheci aqui a central, uma delas, né, aqui em São Paulo. É fantástica, é uma fábrica, né? Separa, vem aquelas esteiras, é muito bonito. Se vocês puderem filmar, é bom para as pessoas entenderem como é que funciona essas centrais de triagem. Então, todas as embalagens ali são separadas, triadas, enfardadas, né? Pesadas e vendidas para um reciclador, uma outra fábrica que só faz a reciclagem desses materiais. Então, toda esta operação, nosso sistema remunera, né,
através da venda dos certificados para o fabricante de vários produtos que tem a obrigação de cumprir. Isso é o que nós chamamos aí, o sistema que nós criamos, de certificados de reciclagem. Nosso papel é juntar justamente as duas pontas para que, num ciclo virtuoso, que todo mundo ganha, a indústria ganha, o catador ganha, os operadores municipais ganham, a gente remunera todo este serviço e o meio ambiente agradece, né, o que é mais importante. Então, todas essas embalagens não vão mais parar em algum aterro ou em alguma outra disposição que não seja adequada. Esses materiais são novamente reinseridos no ciclo produtivo. Esse foi o sistema que a Fiesp, digamos assim, montou junto com uma parceria, com uma startup, e esse sistema hoje evoluiu, tá? Tenho uma boa notícia e eu já vou deixar um convite aqui, viu? Para que vocês possam estar conosco. Nós vamos lançar o Instituto Rever. O que é o Instituto Rever? É uma entidade que foi criada pela indústria paulista e agora nacional. Ela já cresceu, ela já nasceu. O embrião nasceu pequenininho, nasceu em São Paulo, mas ela já evoluiu para atender o Brasil todo. Então, nós criamos a primeira entidade gestora de embalagens criada pela indústria para justamente fazer o gerenciamento desse serviço que eu falei para vocês, que a Fiesp estruturou. Nós estamos muito contentes, porque apesar da pandemia, o ano passado foi um ano muito difícil, esse ano continuou, né? Se Deus quiser, agora a gente vai entrar aí, digamos assim, numa outra etapa mais leve. Enfim, vamos estar saindo dessa pandemia. E mesmo assim, o nosso sistema cresceu e a gente conseguiu colocar no mercado aí uma entidade que vai facilitar, digamos assim, esse serviço no país todo, colocando, né, a oferta e a demanda, que a gente chama, juntos numa mesma mesa, para que tudo aquilo que for estabelecido pela legislação e se vierem, né, digamos assim, mais obrigações ou se a gente tiver que aumentar as nossas metas de reciclagem, nós vamos estar bem preparados para fazer isso. Sensacional, Anícia. Bom saber que a gente possa cada vez mais perto, né? Não só de vocês, mas, enfim, divulgar e promover iniciativas como essa. Parabéns. E, bom, Obrigada. E para a gente, os créditos de reciclagem, o que exatamente são isso? Então, como eu disse, a indústria tem que cumprir a sua meta. Então, vamos lá, o fabricante do shampoo tem que cumprir uma meta hoje estabelecida de 22% de todas as embalagens que ele gera, ele tem que introduzir novamente na cadeia produtiva. Então, ele compra, né, esse certificado de reciclagem para atender a meta 22% que ele tem hoje, ok? Então, este dinheiro, vamos dizer assim, com a venda do certificado, como ele é distribuído? Por que eu disse que é um círculo virtuoso, que todo mundo ganha? Uma parte desse recurso, claro, vai para os nossos parceiros para remunerar os custos do serviço, porque cada nota fiscal de cada operação que é feita do operador para o reciclador, tudo isso digamos assim, nós homologamos, auditamos, tem toda uma questão de rastreabilidade. A gente trabalha muito pela formalização dessa cadeia, então a gente remunera o catador, claro, desde que seja uma cooperativa de catadores, que ele esteja instalado, que ele esteja ali trabalhando com EPIs, com segurança. Nós verificamos toda a questão de conformidade trabalhista também. Então, o que nós queremos? Nós queremos fortalecer essa cadeia produtiva. Eu já ouvi vários eventos que eu tenho participado, no sentido de que, claro, infelizmente, né, a catação manual, a separação manual ainda é um trabalho extremamente difícil, complicado de ser feito, digamos assim, mas no fundo ele acaba exigindo um certo conhecimento
e exige que a pessoa esteja também equipada, porque você manusear aquilo muitas vezes coloca em risco sua saúde. Então, você tem que ter equipamentos de proteção, você tem que ter uma mecanização para que você diminua o risco e o contato desse trabalhador com aquele material que ainda não passou por uma lavagem adequada. Enfim, tem uma série de questões de insalubridade até que a gente precisa realmente considerar. Então, o que nós queremos? O nosso sistema quer, ao remunerar esse trabalhador, esse catador, ou mesmo os operadores municipais, nós estamos entendendo que, dessa forma, esse recurso arrecadado, ele tem que ser reinvestido para a melhoria das condições, para aumentar a segurança dessas cooperativas de trabalhadores, para que esses trabalhadores tenham condições e EPIs para usar, para não manusear diretamente, para que os operadores municipais também possam ter uma receita acessória, que é o jargão que é utilizado, ou seja, além dele ser remunerado pelo município, no sentido de, digamos assim, prestar aquele serviço, ele tem uma receita extra para que ele possa reinvestir no próprio sistema e melhorar cada dia mais o sistema com equipamentos, para aumentar essa triagem, para aumentar esses recebíveis até que ele tem. Quanto mais ele separar, quanto mais ele triar e colocar isso novamente na cadeia produtiva, todo mundo vai ganhar, inclusive o município, o operador e o catador. Então, esse modelo que nós, digamos assim, estabelecemos, ele tem esse objetivo maior, que é um dos objetivos que a política nacional, que a lei estabeleceu, que é o incentivo e o fortalecimento à indústria da reciclagem. A indústria da reciclagem precisa crescer forte, crescer com condições, gerando emprego, gerando renda, gerando segurança para todo mundo. Isso tudo só vai trazer melhorias para o meio ambiente, para a sociedade como um todo e, claro, para todo mundo que está trabalhando nessa importante cadeia produtiva. Eunice, minha última pergunta fala um pouquinho para a gente, na tua opinião, quais são tanto os desafios quanto as oportunidades que a indústria cosmética, então, tem pela frente? Bom, naturalmente, né, a indústria cosmética é gigante, né? Ela tem tantas facetas, tantos produtos, e muitas vezes nem todos aquelas embalagens, aqueles produtos têm uma viabilidade aí. Então, eu acho que um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, é repensar também, né? Inclusive, nós lançamos pelo Senai uma questão bastante importante, que é a questão do design. Então, eu acho que o design das embalagens, não só a qualidade do produto, a inovação tecnológica, né, que você precisa num setor que é tão competitivo, né, e você tem grandes players aí nacionais, mas também você tem muitos players internacionais. Então, por ser uma cadeia produtiva enorme e muito competitiva, eu acho que um dos desafios que eu coloco aqui, me coloco à disposição, é para discutir a questão tanto da inovação tecnológica no produto em si, mas também nas embalagens dos produtos, né? Como que a gente inova, como que o setor vai ter que pensar. Eu mesmo já comprei alguns produtos, aí, não, claro, não vou citar nomes, porque não seria ético da minha parte, mas muitas embalagens já estão evoluindo, né? Eu já vi perfumes em frascos de alumínio, né, em aerossol, uma maravilha. Claro, você não vê a cor do perfume, mas, enfim. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, é o repensar, né, na embalagem, que isso é realmente um desafio gigante para o setor. São muitas embalagens, muitas variedades de embalagens, mas a oportunidade que eu acho é assim, o consumidor do setor é um consumidor que muitas vezes a gente já viu aí muitas grandes empresas brasileiras crescerem e se colocarem muito bem no market share internacional, justamente porque nós temos um diferencial competitivo, que é a nossa criatividade, que é a nossa biodiversidade, né? Os produtos
que são a base, né, da nossa biodiversidade, da biodiversidade brasileira, que é única no mundo. Então, eu acho que nós temos aí um enorme caminho, né, para seguir nesse sentido. Então, não só da logística reversa, é um grande desafio, mas eu acho que a grande oportunidade do setor aí é pensar também como usar essa biodiversidade também nas suas embalagens. Eu acho que esses são os dois, se eu pudesse citar 2 pontos, eu acho que seriam esses 2. Cia, queria agradecer imensamente a tua presença aqui no Conversa de Mercado e deixar portas abertas aqui para você, quem sabe em outros momentos a gente retomar esse tema. Muito obrigada. Eu que agradeço muito pela oportunidade, fico muito satisfeita de poder estar dividindo com todos, né, essas ideias, essas tendências, esses desafios, e fico à disposição. Quando vocês quiserem, estarei aqui sempre para trazer um bom papo e uma conversa que seja produtiva, né, que seja útil para todos. Obrigada. Com certeza, muito obrigada. E a todos vocês que estão aqui nos acompanhando no Conversa de Mercado, até o próximo vídeo.